Boa noite, igreja linda e abençoada. Aleluia. Podeis tomar assento. Para mim é um privilégio, mais uma vez, poder estar trazendo a palavra nessa noite, aquilo qual Deus tem falado ao meu coração. Quantos de vocês aqui que estão aqui passaram pelo encontro? Levante sua mão. Glória a Deus. O encontro continua sendo tremendo, não é verdade? E Deus, Ele é misericordioso para conosco, porque é Ele que tem nos guardado, nos protegido todos os dias. Por isso nós oferecemos a Deus toda a honra e toda a glória ao teu santo nome, amém? E a palavra que Deus colocou em meu coração para falar nessa noite tem como tema: lidando com as emoções à luz da palavra. Lidando com as nossas emoções à luz da palavra. E o que são emoções? A emoção é uma reação imediata a um estímulo emocional e competente. Isto é, ela está relacionada com alguma coisa que mexe com você, podendo provocar uma sensação agradável ou desagradável. Então, quando a gente fala sobre emoções, a gente sabe que tem aquele sentimento, né, aquela emoção, que são agradáveis, quando nós estamos felizes, e tem aquele momento que, aquele sentimento desagradável que nós sentimos. E o que gera a emoção? As emoções, elas podem ser geradas por eventos externos, que atuam como um gatilho por um estímulos internos, motivados pelos nossos próprios pensamentos. Ou seja, é um gatilho que existe, e as emoções, elas são geradas através desse evento externo, de algo que acontece conosco, e todos os dias, quase todos os momentos, acontece algo em nossa vida, que vai mexer com as nossas emoções. E na nossa vida cristã, as emoções, elas desempenham um papel fundamental. Elas refletem a nossa conexão com Deus e pode servir como um guia para seguir os propósitos de Deus para as nossas vidas. É através das emoções. E quando compreendemos e valorizamos as nossas emoções, nós podemos experimentar um relacionamento mais profundo com Deus, que é através dela, porque quando nós estamos satisfeitos, quando nós estamos felizes, normalmente é o momento: oh Deus, muito obrigado. Nós começamos a agradecer a Deus. Mas quando nós passamos por situações adversas, situações que mexem com o nosso eu, que nos desagrada, às vezes nós acabamos nos distanciando de Deus. E quando nós compreendemos e valorizamos as emoções, nós não vamos deixar de procurar a Deus. O que você faz quando as suas emoções, elas estão abaladas? Ou seja, o que você faz no momento de medo, no momento que tem algo que te assusta, que te assombra, ou no momento da tristeza, no momento da raiva ou da ira? Qual tem sido a sua atitude quando você passa por uma dessas emoções que eu acabei de falar? Você já sentiu medo? Você sente medo de alguma coisa? Com certeza eu posso dizer que sim, porque todos nós sentimos medo, e isso é natural até certo ponto. Porque o medo, ele é importante para nos livrar de perigos reais. Existe aquele medo que é importante quando nós temos, para que nós não venhamos nos prejudicar. Se você está dirigindo um automóvel, você está dirigindo um carro, e você está numa via muito movimentada, o sinal amarelou, você sabe que você tem que, é o momento da sua atenção para você parar aquele automóvel. E o medo, ele vai fazer o quê? Vai falar: opa, deixa eu pisar no freio que amarelou,
e vai ficar vermelho, e se eu passar pode vir outro carro e colidir comigo. Então, aquele medo, esse medo que a gente sente, ele é importante para nós, para que a gente possa tomar uma atitude certeira em nossa vida. Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Então, o medo, todos nós sentimos. Entretanto, todos nós estamos sujeitos a esse tipo de medo. É esse medo que surge normalmente quando nos sentimos incapazes de dar solução a algo. Ou seja, eu falei do medo que é bom, para que possa nos livrar dos perigos reais que nós passamos em nossa vida. E eu falei agora do medo, que normalmente, quando ele surge, é quando tem algo que eu preciso tomar uma decisão ou solução para algo, e eu me sinto incapaz. Esse medo é um medo que é perigoso para as nossas vidas, porque é o medo que vai nos paralisar. É o medo que impede de avançarmos para aquilo que Deus projetou para cada um de nós. E esse medo, eu tenho quase certeza que todos nós já passamos por ele. Medo de avançarmos, de tomarmos uma decisão, não sabendo o que esperar dessa decisão, a qual nós tomamos em nossa vida. E isso muitas vezes nos impede de avançar. E é interessante entendermos que o medo, ele bate na porta de todos nós, com muito mais frequência do que nós admitimos. Mas a questão não é o medo bater em nossa porta. A questão é se abrimos ou não a porta para que esse medo entre e domine e gerencie as nossas vidas. E existe um doutor Augusto Cury. Ele dá um curso sobre gestão emocional, e ele nos diz que temos 5 segundos, olha, 5 segundos, para decidirmos se o nosso pensamento vai ou não nos dominar. Porque ele diz que os pensamentos, eles geram sentimentos, ou as emoções, que geram o comportamento. Olha só, 5 segundos. Eu vou me arriscar e vou perguntar aqui para vocês: quantos de vocês, na sua infância, ou na sua adolescência, ou na sua juventude, ou talvez até mesmo agora depois de casado, uma autoridade, de repente seu pai, de repente a sua mãe, você teve alguma atitude que entristeceu o seu pai, ou a sua mãe, ou uma autoridade, eles chegaram para você e disseram assim: você não é capaz de alcançar isso na sua vida. Ou talvez chegou e falou para você: olha, você não vai dar em nada. Quantas pessoas estão sofrendo hoje porque estão aprisionados, porque uma palavra foi direcionada a ela? E o que o doutor Augusto Cury, ele nos fala aqui, é que nós temos 5 minutos, ou seja, é alguma atitude externa que acontece em nossas vidas, que lança uma palavra sobre a nossa vida, e nós temos 5 minutos para decidir, 5 segundos, se eu vou ressignificar essa frase, essa palavra que alguém disse para mim, ou se eu vou permitir que ela está batendo a porta e vou deixar que ela, permitir que ela entre em minha vida. E como ele falou, pensamentos geram sentimentos ou emoções que geram comportamento. Então hoje nós temos visto adolescente que tem tentado entrar numa faculdade, tentado entrar na UFES, e quando chega na prova ele sabe tudo, mas quando ele vai lá elaborar a prova, dá um branco nele, porque o medo o paralisou. O medo impede que ele avance, que ele alcance aquilo que o Senhor já projetou para a vida dele. Mas as suas emoções estão abaladas naquele momento, e o medo impede que ele alcance isso. Talvez você não saiba, mas você pode escolher viver sem o medo que pode te paralisar. E na Bíblia,
encontramos homens e mulheres que tiveram em algum momento as suas emoções abaladas. E eu quero falar de um nesse momento, que se encontra lá em 1 Reis, no capítulo 19, eu não vou ler ele aqui agora. E a Bíblia fala a respeito de um deles, que é sobre o profeta Elias. Profeta Elias foi um profeta de Deus que vivenciou vários milagres na trajetória servindo ao Senhor. É um cara que tinha temor a Deus. E através de sua oração, ele orou lá em Israel, não choveu por 3 anos e 6 meses. E pelas suas orações, após esse período, as chuvas voltaram a cair. Imagina, um homem esse profeta chamado Elias, ele tinha uma intimidade muito profunda com Deus. E ele chegou e foi lá e desafiou o rei daquela época e falou: olha, por conta da sua adoração a esse Deus de Baal, durante 3 anos e meio não vai chover. E não choveu. Olha a intimidade que esse camarada tinha com Deus. E não choveu. E depois a palavra diz que ele voltou a orar e voltou a chover naquele lugar. Lá em Tiago 5:17 fala sobre isso também, no Novo Testamento. Fala que o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Porque ele era um camarada que tinha intimidade com Deus. A palavra diz que Elias, ele foi alimentado por corvos. Lá em 1 Reis 17:6 fala que ele bebia a água do riacho, e os corvos vinham trazer pão e carne todas as manhãs e todas as tardes. Ele foi enviado por Deus a Sarepta, vivencia ali naquele lugar o milagre da multiplicação da farinha e do azeite na casa de uma viúva. Ele chega ali, ele estava com sede, estava com fome, e ele chega para aquela viúva e fala: olha, me dê água. Ela vai ali, dá água para ele, e eu preciso comer, que eu estou com fome. E ela fala para ele: olha, a farinha e o azeite que eu tenho, o restante que eu tenho, só dá para hoje, para mim e para o meu filho, e depois disso nós estamos na dependência de Deus, porque nós vamos morrer, porque não tem mais nada. E ele fala: não, pode fazer o pão, pode me dar, porque Deus há de realizar o milagre da multiplicação. E ele orou naquele instante, e Deus multiplicou a farinha e o azeite. Um pouquinho mais à frente, o filho dessa viúva que fez o pão, que serviu o profeta Elias, ele morre, ele falece. E a palavra diz que Elias, através do seu clamor a Deus, o Senhor ressuscita o filho dessa mulher. Ele teve vitória sobre os profetas de Baal quando clamou o Senhor, e Deus mandou fogo do céu, incendiando o holocausto preparado por ele. Foi um desafio que ele fez com aqueles profetas de Baal ali, e ele orou, intercedeu a Deus, e Deus mandou fogo naquele holocausto, provando que Deus é Deus. Com essa intimidade com o Senhor, que resultou em tantos milagres, poderíamos concluir que Elias jamais sentiria medo na sua vida, diante de uma situação ameaçadora. E muitas vezes é o que acontece conosco, mas não foi o que aconteceu na vida de Elias. Ele foi ameaçado por Jezabel, e quando ele foi ameaçado por ela, a palavra diz que Elias teve medo. A Jezabel ameaçou ele de morte, e aquilo apavorou. Ele permitiu que aquela palavra de Jezabel entrasse em seu coração. Ele teve os 5 segundos que nós todos temos, mas ele não ressignificou aquela palavra que a Jezabel disse, e ele teve medo.
E esse medo faz com que ele fuja para o deserto, a fim de salvar a sua vida. E olha que engraçado, a situação se torna tão desesperadora, tão desgostosa na vida de Elias, que ele pede a Deus que tire a vida dele. Ué, era melhor que ele ficasse aonde? Ali onde estava, porque a Jezabel ia fazer o papel, né, que ele pediu para que Deus tirasse a vida dele. Mas quando a gente olha a história de Elias, a gente percebe que todos nós podemos falhar na nossa caminhada. Todos nós podemos ceder às nossas emoções. Porém, nós iremos padecer quando nós cedemos. E aqui a gente pensava que Elias, com todos os milagres que ele vivenciou, que ele não ia ceder a essa frase que essa mulher falou. Porém, não era esse o plano do Senhor para Elias. Quando ele entra em depressão, quando ele foge para o deserto, Deus não só não atendeu o seu pedido de morte, como vai ao encontro de Elias para ajudá-lo e para fortalecê-lo. E talvez, querido, hoje você se encontra como Elias, após ter vivido o milagre de Deus. Só o fato de estarmos essa noite aqui é porque Deus realizou um milagre em nossa vida, um milagre de vida, um milagre de poder respirar, de poder falar, de poder ouvir esta palavra que o Senhor reservou para o meu coração e para cada um de vocês. Porém, nós sabemos que muitas coisas que o Senhor já fez por nós, pode chegar momentos que nós iremos passar por alguma adversidade, e talvez nós venhamos sentir medo. Talvez uma palavra que foi lançada sobre a sua vida, hoje tem impedido de você alcançar algo na sua vida, que o Senhor já determinou para a sua vida. Mas o Senhor está dizendo para você: ei, eu não fugi de você, eu estou aqui perto de você, e eu estou aqui para te socorrer. E essas emoções, nós estamos falando hoje, essa noite, mas esse mês, ali no Ministério Infantil, a ministração, enquanto vocês estão sendo ministrados aqui, os seus filhos também que estão ali estão sendo ministrados. E nós estamos falando sobre emoções. E quando você começa a ministrar ali para aquelas crianças que estão ali, alguns dizem: hoje eu estou triste. Porque tem ali um termômetro que é colocado na salinha deles, e eles pegam, eles vão lá e vão falar como que eles estão se sentindo, como que a emoção deles está naquele momento. E alguns chegam e colocam: hoje eu estou triste. Por que você está triste? Porque meu pai gritou comigo, minha mãe falou alto comigo. E às vezes nós precisamos parar para analisar se nós temos impedido que os projetos de Deus, que os planos de Deus esteja realmente sobre a vida dos nossos filhos. Porque às vezes a forma que nós corrigimos, a forma que nós falamos com os nossos filhos, as atitudes que nós temos dentro do nosso lar como pai, como mãe, possa ser que tem trazido sentimentos desagradáveis para os nossos filhos. Quantos filhos, quantas pessoas que às vezes nós paramos para conversar hoje na fase adulta, falam: olha, isso aqui foi que minha mãe profetizou sobre a minha vida, e hoje eu estou passando por isso porque eu aprontei. Mas deixa eu falar algo para você aqui nessa noite. Independente do que você aprontou na sua vida, independente dos seus erros, a palavra diz que um dia Deus enviou o teu único filho para que pudesse morrer na cruz por mim e por você, para que todos os nossos pecados fossem perdoados ali na cruz do Calvário. E hoje nós podemos declarar que nós somos livres para adorar ao Senhor Jesus. Não importa qual foi a sua atitude há alguns minutos atrás, eu quero dizer para você que agora Deus quer mudar a sua história.
aquilo que estava te paralisando para ser um bom pai, para ser uma boa mãe, para ser uma boa pessoa no meio da sociedade a qual você vive. É a partir de agora. É a partir de agora que você pode ressignificar o que foi dito para você, dizendo que você não ia ser ninguém, que você não poderia alcançar nada na sua vida. Deus está falando para você nessa noite: a partir de agora, eu estou mudando a história da sua vida. E você tem 5 segundos para poder aceitar essa palavra sobre a sua vida. Ou você pode ressignificar e querer continuar da maneira que você ainda entrou aqui. Mas Deus está falando para você: eu quero mudar a sua história. Eu tenho um projeto para a sua vida, eu tenho um projeto para a sua família. Às vezes as coisas acontecem, os problemas, as lutas vêm, e a gente não consegue compreender: meu Deus, por que eu estou passando por isso? Mas se você está passando por lutas, Deus já tem um escape para a sua vida. Deus já tem o melhor para a sua vida, porque Ele deixou o melhor para cada um de nós, amém? E talvez você está vivendo um momento em sua vida que as circunstâncias dizem não, mas Deus está dizendo está indo ao seu encontro, da mesma forma que Ele foi ao encontro de Elias, sustentou Elias e deu tudo o que ele precisava naquele momento. Então não permita que as suas emoções do medo venham a te paralisar para aquilo que Deus tem para a sua vida. E o segundo personagem que nós podemos falar aqui se encontra lá em João capítulo 18, verso 10. Esse eu quero ler com vocês. João capítulo 18, verso 10, que diz assim: aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha direita dele. O nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Pedro, guarde essa espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu? Aqui essa história, queridos, esse texto nos fala de Pedro, um camarada com um temperamento fortíssimo, que permitiu que a sua ira o dominasse, a ponto de tentar tirar a vida de Malco, mesmo após ter aprendido tudo com o mestre. O Pedro que nós estamos falando aqui era um dos 12 discípulos de Jesus. A palavra diz que Jesus estava passando ali pelo mar e ele avista ali Pedro pescando. E ele chama Pedro para: vem, me siga, para ser pescadores de homem. E a palavra diz que durante 3 anos, um período de 3 anos, os discípulos aprenderam tudo com Jesus na prática, não na teoria, mas na prática. E eu fico imaginando, imagina, você ter o privilégio de andar com Jesus. Então, Pedro tinha um conhecimento muito grande sobre pesca, e de repente, Jesus chega e fala para os pescadores que estavam ali: olha, jogue a rede do outro lado. E de repente um dos discípulos teria: meu Deus, mas a gente jogou, a gente tem experiência aqui. Mas por que, Jesus? Você disse, nós iremos fazer. Eles jogaram a rede, e daqui a pouco eles não conseguiam puxar a rede ali, porque de tanto peixe que eles pegaram naquele momento. E esse fato que eu estou contando para você é apenas um dos milagres que eles vivenciaram. Pedro foi num casamento com Jesus, aí acaba o vinho, Jesus pede que eles pegam água ali, coloque a água e transforme a água em vinho. Paralítico andaram, cego enxergaram. E eu fico imaginando
que eles iam dormir com Jesus, iam para um lugar que tivesse sossego, longe da multidão. E Jesus ensinando tudo que Jesus ensinou para cada um deles. E Jesus estava ali com 12 pessoas com temperamentos totalmente diferentes um do outro. Que situação! Pedro totalmente, sanguíneo. Qualquer coisa, ele, não, pode deixar que eu resolvo. Eu vou fazer. E tinha aqueles fleumáticos, Aline? Aquele fleumático que Jesus, vai lá, Jonas Júnior, faça aquilo, pelo amor de Deus. Então todos ali tinham temperamentos diferentes. E Pedro, ele teve a oportunidade de andar com Jesus, aprender direto da fonte. E a gente fica imaginando como que era esse relacionamento dos discípulos com Jesus, que com certeza ele já havia dito, Jesus já tinha dito para eles, olha, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas mesmo assim, Pedro leva uma espada junto com ele lá para o Getsêmani, porque ele sabia que a hora de Jesus havia chegado. E ele de repente, como ser humano, achou que ele pudesse evitar algo que Deus já tinha determinado que iria acontecer. E ele pega, coloca aquela espada. E quando o soldado chega para prender Jesus, ele mira na cabeça daquele soldado ali, ó. Eu não acho que ele era ruim de mira, não. Eu acho que Malco se esquivou naquele momento, tanto que pegou aquela orelha do lado direito e cortou a orelha daquele soldado de Malco. E Jesus, que isso, Pedro? Aí Jesus pega a orelha que tinha caído de Malco e realiza mais um milagre. Ele vai lá e coloca a orelha daquele soldado no lugar e repreende Pedro. Guarde a sua espada. E Pedro vai lá e coloca. E aqui eu vejo que essa emoção que Pedro teve naquele momento foi a da ira, foi da raiva, porque Jesus era uma pessoa boa. Jesus tinha ensinado quantas coisas para eles. Jesus orava para os enfermos saíam curados. E de repente vão prender ele por nada. Mas tudo tinha um propósito. E na nossa caminhada muitas vezes é assim. Nós permitimos que o velho homem, ou o homem antes de Jesus em nossas vidas, ele grite mais alto. E muitas vezes deixamos de ouvir a voz branda de Jesus, que também está em nós. E nós queremos agir as coisas com as nossas emoções, a emoção da ira de qualquer forma. E muitas vezes nós temos errado, temos falhado, porque nós não temos parado para pensar na nossa atitude. E é isso que tem acontecido conosco. Lá em Jeremias, capítulo 17, no versículo 9, diz que o nosso coração ele é mentiroso, ele é enganoso. E às vezes, quando vem alguma palavra sobre nós já tomamos uma decisão no impulso. Mas nós devemos tomar cuidado com o sofisma do inimigo, que todos os dias ataca em nossa mente, para que nós venhamos fraquejar, para que nós venhamos errar. Mas Deus está dizendo para nós que Ele está trabalhando as nossas emoções essa noite, amém? A partir de hoje nós somos homens e mulheres diferentes em Cristo Jesus. Mas o que Deus quer que aprendamos hoje é que da mesma forma que Elias e Pedro, eles foram tratados em suas emoções, que nós a partir de hoje saiamos daqui transformados pelo poder de Deus. E o que foi que transformou a vida de Elias? O que foi que transformou a vida de Pedro? E que pode transformar as nossas vidas? O que transformou a vida de Pedro? Nós podemos ver que está escrito lá em Atos 2:2, que diz
Porém, não era esse o plano do Senhor para Elias. Desculpa, que irmão, perdi aqui. Atos 2:2, que diz que de repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa que foi tocada por uma dessas línguas, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Como a Bárbara falou aqui, somente o Espírito Santo pode transformar a nossa vida, para que possamos fazer diferente onde nós estejamos. Só foi a partir desse momento que Pedro foi transformado pelo Espírito Santo. Jesus chegou: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador. Então, a palavra diz que fiquem nesse lugar, esperando até que do alto o Consolador desça. E a palavra diz que eles estavam no mesmo lugar. E de repente veio um vento impetuoso naquele lugar, e encheu a vida daquelas pessoas que estavam ali. E depois que o Espírito Santo desceu sobre aquelas vidas, a palavra diz que cada um saiu falando do amor de Jesus Cristo, pregando. E aquele homem que tirou aquela espada para matar um homem que tentava prender a Jesus, a palavra diz que na sua primeira ministração, na sua primeira pregação, mais de 3 vidas, mais de 3 almas aceitaram a Jesus. 3.000 aceitaram a Jesus, porque aquele homem ele foi transformado pelo Espírito Santo. E é isso que Deus faz com cada um de nós, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. E olha o que Paulo, através do Espírito Santo, nos diz, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ele fala assim: Cristo nos libertou, para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continue firmes como pessoas livres, e não se tornem escravo novamente. As nossas emoções não podem nos controlar quando somos cheios do Espírito Santo e damos o controle total de nossas vidas em suas mãos. Nós precisamos clamar por esse Espírito Santo sobre a nossa vida. Lá em Gálatas 6, versículo 16 fala: quero dizer a vocês o seguinte, Paulo dizendo: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Só através do Espírito Santo. E no versículo 22 e 23 fala: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Pedro, ele compreendeu isso perfeitamente, que somente através do Espírito Santo ele poderia ter teria a gestão de suas emoções. E nós só podemos ter controle das nossas emoções quando nós venhamos permitir que o Espírito Santo, que o fruto do Espírito venha governar a nossa vida. Somente através do Espírito Santo. Imagino que depois de receber o poder do Espírito Santo, Pedro teve a oportunidade de pregar, como eu falei, para a multidão. E talvez as suas emoções tivessem dito a ele que ele não seria capaz.
mas ele ouviu a voz do Espírito Santo. E eu imagino que quando ele viu aquela multidão, e como agora ele estava cheio do Espírito Santo, ele entendeu que ele não tinha mais controle sobre nada, mas o Espírito Santo tinha o controle sobre sua vida. E eu acredito que esse versículo cairia muito bem na vida de Pedro, como na nossa também, que é Gálatas capítulo 2, versículo 20. Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si mesmo por mim. A partir de hoje, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. É Ele que controla, é Ele que governa a minha vida. Independente das coisas que foram ditas para você, Deus está dizendo para você que você é capaz sim. Você pode avançar sim. Aquela faculdade que você sonha em fazer, você é capaz de passar na faculdade. Você é capaz de passar. Muitos adolescentes fizeram a prova do IFES. Talvez você não passou dessa vez, mas não desista, porque Deus tem o melhor reservado para a sua vida, para o seu lar. Talvez você está enfrentando dificuldade dentro do seu casamento, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Deus, Ele é poderoso para fazer isso. Eu gosto de cantar, e eu fico imaginando que se na época ali dos discípulos, aquela canção, quando Pedro sabia, ele tinha negado a Jesus 3 vezes, e quando Jesus se depara com ele e fala: Pedro, tu me amas? Sim, Jesus, eu te amo. Apacenta minha ovelha. Aí daqui a pouco Jesus chega de novo para Pedro e fala assim: Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Apacenta minha ovelha. Por 3 vezes Jesus fala isso com ele. E na 3ª vez, Pedro ele cai em pranto, porque ele sabia o que tinha acontecido. Mas Jesus não havia se esquecido dele pelos erros que ele tinha cometido. Ao contrário disso, Deus usou ele com muito poder e graça, porque ele permitiu que isso acontecesse na vida dele. Então, independente da circunstância, independente do que você fez, hoje Deus está perguntando: Jonas Júnior, você me ama? Apacenta minha ovelha. Deus está perguntando para cada um de nós. Se nós amamos a Cristo, nós precisamos falar: Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim, muda a história da minha vida, muda o meu coração. Dentro de casa, eu sou terrível, eu grito, eu ajo da maneira que eu não deveria agir, eu falo com a minha esposa de qualquer forma, e eu esqueço que ela é tua filha. E é através do Espírito Santo que os nossos comportamentos, as nossas atitudes, elas irão mudar. Quem é você, Jonas Júnior, quando as suas emoções estão abaladas? Quem é você? No último domingo que eu dei aula aqui na escola dominical, eu contei um testemunho. Estamos falando sobre que nós precisamos estar pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. E eu disse que certa vez eu estava indo para o meu trabalho, e eu estava indo de ônibus, e quando eu fui descer do ônibus, o ônibus ele parou um pouco longe ali da calçada,
E eu olhei para trás para ver se estava vindo alguém, alguma coisa, por ele ter parado distante ali do meio fio. E na hora que eu desci, veio um homem numa bicicleta e me jogou no chão. E naquele momento uma ira subiu muito forte. Eu falei, eu vou quebrar esse camarada. Eu vou quebrá-lo. E eu peguei, nisso que eu caí, eu já levantei cego ali. E quando eu fechei a mão, eu olhei para o homem, eu tive que fazer assim para ele. Camarada grandão, gigante. Aí eu peguei, cheguei para ele e falei, me desculpa, porque eu não olhei antes de descer do ônibus. Você sabe quem falou comigo naquele momento? O fruto do Espírito. O Espírito Santo naquele momento, naquele exato momento que eu queria bater naquele homem, o Espírito Santo veio e falou comigo, não faça isso, Jonas Júnior, ele vai te arrebentar. Brincadeiras à parte, mas é dessa forma que muitas vezes nós agimos. O Espírito Santo, ele vai te alertar, o Espírito Santo vai chamar sua atenção quando você estiver fazendo algo de maneira errada, da maneira que não era para você fazer. E nós precisamos estar atento à voz do Espírito Santo. A partir de hoje, meus irmãos, saia daqui cheio do Espírito Santo e permita que Ele dirija a sua vida, as suas emoções, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E talvez você fale, mas como que eu vou controlar minhas emoções? Somente através da oração e do vigiar. Você tem que orar constantemente, em todo instante. Você tem que orar, pedir ao Senhor para que Ele esteja trabalhando nas suas emoções, nas suas decisões. Certa feita, Jesus estava, os fariseus e os mestres pegaram uma mulher que tinha sido pega no ato do adultério, levaram até Jesus, falaram, Jesus, essa mulher foi pega adulterando, e na lei de Moisés, ela deve ser apedrejada e morta. O que, Jesus, você tem a dizer a respeito disso? Alguém sabe o que Jesus falou? Como? Essa foi a segunda coisa que Jesus disse. No primeiro momento, o que Jesus fez foi abaixar sua cabeça e escrever na areia. Jesus não respondeu de imediato para aqueles homens, porque Ele tinha controle nas suas emoções. Jesus simplesmente escreveu. E a gente pode imaginar o que Jesus estava pensando. Meu Deus, todos pecadores, e querendo acusar uma mulher que também cometeu um pecado. Aí eles insistiram para que Jesus dissesse alguma coisa. Aí Jesus respondeu, se ninguém tiver pecado, atire a primeira pedra. E a palavra disse que do mais velho para o mais novo, abaixaram a cabeça e foram se retirando. E com esse fato que eu aprendo, que muitos vão te acusar, muitos vão querer que você continue no buraco, talvez onde você esteja hoje. Mas Deus está dizendo para essas pessoas que têm acusado você, a sua vida, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus pega, olha para aquela mulher e fala, olha, cadê os seus acusadores? Não tem ninguém. Aí ele pega, vai e não peques mais. E o que Jesus está dizendo para nós nesta noite, que se nós pecamos, se nós vacilamos em algum momento, Deus, Ele quer essa noite
restituir a sua dignidade como ser humano, como filho, porque nós não somos mais escravos do medo, nós somos filhos de Deus. Saia daqui entendendo isso, que você é o que a palavra de Deus diz que você é, que você pode aquilo que a palavra diz que você pode, e você tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida.